Essa aqui é a tela principal do programa. Nós temos a opção de testes independentes, onde nós podemos realizar qualquer um dos testes envolvidos sem que o seu resultado tenha influência direta na lógica principal de operação, que é interfaces dinâmicas, a qual nós iremos simular. Então, nesse modo, o desafio é interagir com interfaces de 4 níveis e ser aprovado em todos os testes de desempenho. Nós temos a opção de continuar um curso atual, caso ele tenha sido iniciado anteriormente, para que nós não precisemos partir do zero, ou de iniciar um novo curso. Então ele nos informa o que é necessário: carregar o conteúdo, carregar as questões, responder o teste ILS e responder o teste de nível. Por padrão, o programa contraria o resultado do ILS para exercitar aquelas novas habilidades propostas na tese. Se o usuário quiser alternar esse modo de operação, isso é possível, mas não vamos fazer isso não. Então nós temos aqui o ILS reduzido validado, a versão que foi construída ao longo do trabalho. Então, para facilitar essa simulação e para que possamos ganhar tempo, eu vou responder rapidamente todas as opções A das 20 perguntas existentes. Feito isso, nós avançamos para poder realizar o teste de nível. Então eu preciso carregar o arquivo de itens, que é fornecido pelo professor, e carregar também o gabarito. Vamos iniciar o teste. Então ele me informa que o teste é composto por até 20 questões, porque tem aquele critério de parada também quando o usuário acerta todas as questões ou erra todas as questões. A primeira pergunta tem dificuldade intermediária, dificuldade 5. Na medida em que eu acerto uma pergunta, a próxima é mais difícil, e na medida em que eu erro, a próxima é mais fácil. Essa aqui é um arquivo de modelo, por isso que a pergunta propriamente não está sendo exibida na tela, só está sendo exibido o número da questão e a dificuldade da questão. É nesse arquivo de modelo que o professor vai construir a sua interface. Para facilitar a simulação, eu construí o gabarito de modo que todas as perguntas de dificuldade ímpar têm como correta a alternativa A e de dificuldade par a alternativa B. Se eu, por exemplo, acertar essa pergunta, a gente pode observar que a próxima tem uma dificuldade maior. E se eu errar, a próxima volta a ter uma dificuldade menor. E assim sucessivamente. Então eu vou, a partir de agora, errar todas as perguntas para que nós possamos encerrar o teste de maneira mais rápida. Então o teste foi realizado com sucesso. Ele pergunta se eu quero iniciar a exibição dos conteúdos. Então aqui nós temos a tela de primeiro nível. Ele já me fornece as seguintes informações: você irá interagir com interfaces de nível 1, sua habilidade para este conteúdo é 1, esta será a sua primeira tentativa. O seu estilo de aprendizagem medido no teste é sensorial, visual, ativo e sequencial. As preferências do LS são forte, 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 forte. Nesse caso elas deram todos os polos forte, porque nós respondemos apenas a alternativa A para todas as perguntas. E ele informa também o modo de operação, que é o ILS contrário. Então eu vou carregar o arquivo de conteúdo, que é também disponibilizado pelo professor, e vou iniciar a exibição. Ele me diz que a minha habilidade está abaixo da requerida para interfaces desse nível e que ele vai adaptar a minha interface para fins de avaliação. Essa questão dos níveis de dificuldade e habilidade é explicada na tabela de número 22 da tese. Mas aqui o que nós podemos observar é que, devido ao modo ILS contrário, a minha primeira interface ela é totalmente oposta àquele estilo medido no ILS. Então, ao invés do polo sensorial, eu tenho o intuitivo, ao invés do polo visual, eu tenho o verbal, ao invés do polo ativo, eu tenho o reflexivo, e ao invés do polo sequencial, eu tenho o global. Esse aqui também é um arquivo de modelo, então é aqui dentro que o professor irá construir todo o seu conteúdo didático, as teorias, os exemplos, as simulações, os vídeos e assim por diante. Depois de realizar toda a navegação e estudar o conteúdo, quando o aluno se sentir apto, ele pode solicitar a avaliação. É aqui nesse ponto onde nós usamos aquele método probabilístico da teoria de resposta ao item para poder calcular o desempenho do usuário. Então serão fornecidas 10 questões, uma de cada dificuldade, para que o aluno possa ser avaliado. Na medida em que eu acerto ou que eu erro, aqui nessa barra inferior o status vai sendo exibido.
Então, vamos terminar. Esse aqui também é um arquivo de modelo, né? Não contém a pergunta, é só com fins de simulação. Então, vamos terminar esse teste aqui. Quando eu encerro o teste, ele me informa a nota. Nesse caso, ela foi de 3,9, ela é inferior ao mínimo admissível para a progressão de nível. Então, quando eu der um OK, ele vai me levar de volta à tela de exibição de nível 1. Eu peço uma próxima interface. Ele vai me dizer que essa é a segunda tentativa e ele vai alterar a composição didática da interface como se fosse uma nova explicação do professor para o mesmo conteúdo. Então eu posso observar que agora o primeiro polo foi adaptado, ele já é sensorial, assim como diz o meu estilo de aprendizagem. Em contrapartida, eu continuo tendo ainda os outros três contrários: o verbal contrariando o visual, o reflexivo contrariando o ativo e o global contrariando o sequencial. Essa mudança de polos segue a prioridade das preferências medidas no teste. Como todas elas foram de mesmo nível forte, ele começa da esquerda para a direita. Então, mais uma vez, o aluno irá fazer toda a interação e toda a navegação com o conteúdo. Quando ele se sentir apto, ele vai solicitar uma nova avaliação. Então, eu vou sair da avaliação, o que caracteriza uma desistência, e vou pedir uma próxima tela. Na próxima tela, ele mais uma vez vai me apresentar um novo arranjo de conteúdo e eu posso observar que ele alterou também o segundo polo. Então agora eu vou ter uma interface sensorial e visual coincidindo com o meu estilo medido e ainda possuo os polos reflexivo e global contrariando o meu ILS. Supondo que novamente após a navegação o aluno solicite a avaliação e ele seja reprovado, ao pedir uma próxima tela, o sistema me avisa que essa vai ser a minha quarta tentativa e nós já temos 3 polos coincidindo com o meu ILS. Apenas o último ainda está diferente, ou seja, temos mais uma vez uma nova composição didática do conteúdo, como se o professor provesse uma diferente explicação. Solicito a avaliação, reprovo na avaliação. Quando eu peço a próxima tela, na quinta exibição, eu já tenho a convergência total para o meu ILS. Sensorial, visual, ativo e sequencial. Realizo toda a navegação, todo o estudo, visualizo o material didático preparado pelo professor, solicito a avaliação. Acredita-se que agora, por trabalhar com uma interface totalmente adaptada às minhas características, o potencial de sucesso seja maior. Mas se eventualmente isso não acontecer, se o aluno tiver mais uma reprova, ao solicitar uma próxima tela, o sistema vai avisar ele o que aconteceu. Então, ele diz: após 5 tentativas, a interface se adaptou ao seu estilo de aprendizagem ideal, mesmo assim você não conseguiu aprovação. Sugere-se que você estude os pré-requisitos para este conteúdo. Aí ela pergunta: caso deseje continuar com a exibição aleatória de interfaces, porque são 16 diferentes interfaces, né? Clique sim. Ou se você desejar pular para o próximo nível, o nível 2, mesmo estando ciente do que ocorreu, clique não. É o que a gente vai fazer. Então seremos conduzidos a tela de exibição de nível 2 e ele mais uma vez nos informa que essa vai ser a primeira tentativa.